Olá, seja bem-vindo ao MACcast, o podcast de atualizações e debates do MAC Advogados. Eu sou Matheus Aimoré Carreteiro, eu sou sócio fundador do escritório, somos um escritório de prevenção e resolução de conflitos e hoje é um dia muito especial, é o dia do nosso primeiro episódio do MACcast. E para esse dia a gente tem um convidado à altura do dia, tão especial quanto esse dia inicial. É o Ricardo Apriliano, também conhecido como Rica, é mestre, doutor, livre docente e professor doutor de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ele é vice-presidente do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, o CAN-CCBC, e também é sócio de um dos maiores escritórios deste país, que é o Demarest Advogados. Seja bem-vindo aqui conosco, Rica. Matheus, eu estou muito feliz de estar aqui com você, com o MAC Advogados, participar desse primeiro episódio. Uma honra e obrigado pelo convite. Muito obrigado, Rica. E hoje o grande objetivo aqui é ter um bate-papo informal e o tema do nosso podcast hoje não poderia ser outro senão arbitragem. E eu acho que o objetivo aqui é a gente falar de forma bastante descontraída e informal sobre arbitragem, para que quem está nos ouvindo consiga ter uma ideia, né? Para quem não é acostumado com arbitragem, para quem não vive arbitragem no dia a dia como nós vivemos, tem uma ideia melhor de arbitragem. E aí eu queria começar de forma bem prática, se você pudesse explicar um pouco o que é arbitragem, quando que faz sentido você ter arbitragem e como você começou a se envolver em arbitragem. Eu acho que seria bem bacana para o nosso público ouvir. Muito bem, vamos lá. Bom, a arbitragem é um tipo de resolução de conflitos que as partes, normalmente a partir de uma relação contratual, elas colocam uma cláusula num contrato dizendo: se houver briga decorrente dessa nossa relação, nós não vamos resolver na justiça estatal, no fórum, no poder judiciário. Nós vamos deslocar essa disputa para uma justiça privada, que é a arbitragem, onde essencialmente as partes podem escolher quem vai julgá-las, escolher os seus árbitros e moldar o processo para o perfil daquela disputa. Então é um tipo de resolução de disputa assim, sob medida, e ele é muito apropriado para brigas mais complexas, para disputas empresariais, sim, principalmente. Tem, né, variações desse assunto, tem outros aspectos que podem ser comentados, mas assim, eu começaria numa versão muito resumida dizendo isso. É uma modalidade de justiça, porém privada, paga, em que você vai em busca de uma solução especializada. Legal. Eu acho que você tocou no tema principal, que eu acho que é começar falando quando faz sentido ter arbitragem, quando que ela é vantajosa para as empresas, né? O advogado in-house, o advogado que trabalha na empresa e precisa decidir em quais casos faz sentido a inclusão de uma cláusula arbitral, quais casos ele precisa discutir com o advogado externo dele ou com o time interno dele a inclusão de arbitragem no contrato. O que você explicaria assim, para alguém que está começando no assunto, quando que faz sentido, quando que vale a pena? Tá. Bom, a lei brasileira, ela elege... Eu vou primeiro fazer um comentário rápido do ponto de vista mais legal e depois a gente vai para um olhar mais do negócio. Só porque tem uma trava importante aqui. O nosso parâmetro legal, que segue um parâmetro mundial, só pode haver arbitragem sobre disputas a respeito de direitos patrimoniais disponíveis. Essa é a expressão que a lei adota. Ou seja, quando você está falando de alguma coisa que pode ser objeto de acordo em geral, né? Assim, é dinheiro envolvido. Eu posso receber, eu posso pagar. É aí que você tem autorização legal para contratar arbitragem. Por isso que eu, né, logo antes disse, disputas empresariais, porque empresas em geral, os seus temas são de alguma forma relacionados a patrimônio, a direitos patrimoniais disponíveis. Então, esse é o primeiro ponto. Quão complexo é o meu assunto? Quão específico ele é? A minha indústria, o segredo do negócio que está sendo disputado, se isso é complexo, a arbitragem é definitivamente a melhor opção. Porque na arbitragem, como você escolhe os seus jogadores, você terá a prerrogativa de escolher quem naquele teu setor realmente entende daquele assunto. Pensa agora no processo judicial. Os juízes são, em geral, super preparados, mas eles são generalistas. Eles decidem sobre muita coisa, a depender
da cidade, da comarca, do fórum, você tem divórcio, despejo, responsabilidade civil, contrato, consumidor. Para mudar para o mundo médico, nós estamos falando de um clínico geral, e se o assunto requer uma especialidade, é melhor você ser examinado e diagnosticado por um especialista. A arbitragem é o campo dos especialistas. Então, se a disputa é específica, a arbitragem é melhor. Tem um outro elemento importante, não é um critério da lei, mas normalmente, pelo mundo e no Brasil, as arbitragens elas são confidenciais. Então, elas não são sigilosas, não é uma caixa preta, absolutamente nada disso. Mas elas são confidenciais. Então, se o seu assunto é um assunto que o seu mercado concorrente não deveria saber que há uma briga, ou qual é o conteúdo daquela briga, a arbitragem é também para você, porque você protege o seu negócio, as brigas são inevitáveis. Quando elas ocorrem, se elas puderem ocorrer num ambiente protegido, é melhor para as partes envolvidas. Então, a confidencialidade eu acho que joga tem um peso importante aqui na decisão pela arbitragem. Muito legal. E eu acho que a questão do quando escolher a arbitragem tem que ser sempre a primeira pergunta, né? Assim, porque parece, e algumas pessoas tentam vender a arbitragem como uma panaceia, né? É a melhor coisa do mundo, serve para tudo. Eu acho que você já colocou isso de forma bastante clara e exemplificativa, que não é a realidade, né? Tem que saber quando ela é mais adequada, até para você ter uma boa experiência, que eu acho que é o principal para o consumidor da arbitragem, né? Para o cliente, para o advogado que usa a arbitragem no seu dia a dia da empresa a qual ele participa, né? Sem dúvida. E essa traz uma segunda pergunta que eu acho que é importante, o que normalmente surpreende, né, na sua experiência, você atua como advogado, você atua como árbitro, o que surpreende quem não está acostumado com a arbitragem, está acostumado com o judiciário e tem uma primeira experiência? Quais são as diferenças principais que você nota? Aqui há duas situações e as duas são curiosas. E aqui eu vou só, assim, vou exemplificar essa diferença no ambiente da audiência, né? Eu sou advogado, mas eu também funciono e funcionei muito como árbitro. Então, eu tenho, essas experiências curiosas, elas têm mais de uma perspectiva. Uma é a comparação que você propõe. Quem conhece um processo no judiciário e vai para um processo arbitral. Bom, o que surpreende, no geral, o grau de profundidade com que os debates são travados. É muito mais no detalhe, é muito mais sofisticado o modo como a disputa é conduzida por todos os personagens. E aí, lembrando, essas pessoas estão cuidando de um caso complexo e elas têm não os 5.000 processos para cuidar, e sim muito menos. Então, todo mundo ali está aderente à complexidade da disputa e se dedica muito mais a ela. No universo da audiência, que eu falei que eu ia comentar, primeiro, assim, tem um tema quase que físico, porque assim, você vai no fórum, você vai num prédio público, ele tem suas características, não é? Em geral, ele não é uma instalação fabulosa. E as instituições arbitrais, em geral, sobretudo as brasileiras, que têm seus próprios centros de arbitragem, suas salas de audiência, a infraestrutura para essa disputa é muito caprichada. Então, o que surpreende vai desde, tem um monitor para cada pessoa, tem um sistema de áudio, vídeo, tem uma tradução simultânea, tem uma transcrição, às vezes ao vivo, de tudo que está sendo dito. É tudo muito mais caprichado. Sim. Outra coisa, em geral, as pessoas se conhecem e existe a briga é super disputada, mas o ambiente, muitas vezes ele tem uma informalidade própria de colegas, porque um dia eu estou no polo oposto ao seu, em outra circunstância pode ser que os nossos escritórios estejam atuando para o mesmo polo, né, para empresas que estão sofrendo juntas um processo ou atuando juntas num processo. Tem várias combinações, então assim, esses personagens se conhecem, então assim, eu estou brigando com você, eu defendo os interesses de um cliente, você de outro,
mas eu não sou, assim, seu inimigo. Então, essa dinâmica acaba sendo mais amigável e tem gente que não está acostumado com esse ambiente que acha Estranho. curioso, estranha. Acho eu, inclusive, Matheus, que com o tempo isso foi se aprimorando. Por quê? Porque o árbitro, ele está ocupando uma posição de... O árbitro, a árbitra, ele é a atividade jurisdicional em andamento, em movimento. Tem um certo cuidado com o grau de informalidade, porque tem gente que estranha, não achando, não no sentido positivo, mas sim no sentido negativo. Olha, achei que estava aquilo lá tudo muito... acho que você tem que respeitar os personagens, porque tem gente, como é um ambiente diferente, ele pode proporcionar, sim, reações um pouco... as pessoas podem estranhar um pouco esse ambiente, o que a gente vê como positivo, um novato pode achar não tão positivo. Então a gente precisa ser cuidadoso com isso. E na realidade acaba sendo um ambiente que as pessoas se conhecem, né? A reputação das pessoas, pro bem e pro mal, acompanha. E as pessoas já sabem, né? Mais ou menos qual que é o perfil de advogados, de árbitros. Pessoas até quando ocupam a posição de advogado e árbitro, muitas vezes com perfis bastante diferentes, né? Eu concordo que esse é um ponto bastante diferente, né? E aí eu acho que você mencionou uma questão que eu acho que é chave, que me leva para a próxima pergunta que eu queria fazer, que você fala do grau de aprofundamento, que é muito maior numa arbitragem, exatamente por ser uma disputa específica, né? Todos que estão ali foram contratados especificamente para decidir aquele caso, ao contrário do juiz que precisa, né, estar ali permanentemente à disposição para resolver inúmeras disputas. Como que isso influencia no custo? Porque existe, e aí eu quero que você diga se é mito ou verdade, que a arbitragem é muito cara, que a arbitragem não serve para qualquer tipo de disputa, né? Talvez tenha até quem diga que é uma disputa elitizada. É verdade isso? Como que você vê essa questão do custo-benefício da arbitragem? Bom, sobre o tema dela ser uma disputa elitizada, vamos lá. E aqui eu vou me permitir de novo fazer uma alegoria com o mundo da medicina. O mundo da medicina ele tem um serviço de saúde universal, gratuito e que é uma coisa fabulosa, que especificamente o Brasil tem, mas com suas circunstâncias. Você não decide, você não interfere muito em quando é que você vai receber a resposta, o exame, a consulta. Você tem acesso, mas você divide esse acesso com milhões de pessoas. O Poder Judiciário é um serviço público, não de saúde, mas de justiça, que parte um pouco sofre um pouco dessas mesmas circunstâncias, ele vive sob as mesmas premissas. Ele é universal, ele é generalizado, ele é prestado, mas com essas circunstâncias. E a medicina particular? Bom, a medicina particular tem uma série de opções. E elas te dão diferentes cardápios de serviços. Mais rápidos, menos, reembolso integral, hospital que parece hotel 6 estrelas, enfermaria. Não é assim? Perfeito. Agora vamos para o mundo nosso. Voltemos para o nosso mundo jurisdicional, de administração de justiça. Arbitragem, há serviços muito premium que são prestados e que custam o valor correspondente. Para que eles servem? Para disputas, de novo, custo-benefício. A sua disputa cabe nesse serviço premium? Cabe, então use. Não, a sua disputa ela não precisa, ela precisa sair do Poder Judiciário, é conveniente que ela saia, mas ela não é tão elaborada, não envolve tantos valores, ela não vai gerar tanto resultado para uma parte ou outra. Então você precisa adequar a modalidade de arbitragem para a tipologia do seu conflito. Aí a gente volta no advogado interno e no advogado externo, que precisam saber onde colocar e que tipo de serviço colocar. Há boas instituições arbitrais que prestam serviços em valores mais baratos, e por boas instituições arbitrais eu quero dizer, olhem especialmente os seus regulamentos, para saber quais são as regras aplicáveis, e também um pouco do tema de estrutura para administrar o caso. Esse é o essencial
Não estou colocando a sala de audiência chique. Tem instituição arbitral que não faz isso, você paga separado, aluga uma sala de hotel, aí tem mais de uma solução. Não é esse um core do serviço a ser prestado. Então, não é, assim, é mito que a arbitragem é algo proibitivo, que só é para disputas muito caras e só para gente muito rica, é mito. Mas é verdade que ela no curto prazo, ela é mais cara do que o Poder Judiciário. Ela não é mais cara e ela nem por isso ela se torna menos atrativa. Por quê? Porque no Poder Judiciário, seu caso cai lá e ele pode ficar num loop eterno. Custo do tempo. Custo do tempo e, de novo, isso serve para qualquer disputa. Qualquer disputa. Mas se você está no universo empresarial, de disputas empresariais, isso é muito mais crítico. Um dos nossos mestres, professor Cândido Dinamarco, em vários dos seus textos, fala isso. Olha, até perder rápido, muitas vezes é melhor. Por quê? Porque as pessoas tomam suas próximas decisões a partir das anteriores. Eu tinha um projeto, eu me dediquei a ele, não deu certo? Ótimo, eu viro essa página, passo para a seguinte e vou recuperar eventual prejuízo em outro. A indefinição é em si muito ruim, porque eu não consigo começar o próximo projeto enquanto o anterior não termina. Ainda mais no contexto empresarial. Ainda mais no contexto empresarial. Então, assim, mas eu tenho vários recursos. Sim, aí você vai gastar em cada etapa de recurso, os honorários advocatícios se diluem ao longo do tempo. Então, em termos proporcionais, o custo de uma disputa longa no Poder Judiciário tende a ser maior. Custo e custo de oportunidade. Em termos absolutos, talvez você gaste proporcionalmente ao valor do litígio mais numa arbitragem. Perfeito. Tem que olhar a questão de uma forma muito mais ampla, né? Sem dúvida. E aí, falando de olhar a questão de forma mais ampla, eu acho que traz exatamente uma das questões que é antes de existir a disputa, né? Eu tenho um contrato na minha frente. Você já falou quando que a arbitragem ela é adequada. Você já falou das especificidades dela. Você já falou do custo do tempo, do dinheiro no tempo. E que me traz a próxima questão estou com um contrato, né? O advogado interno está lá com um contrato na frente dele e ele já decidiu que faz sentido a arbitragem para aquele caso. O que ele precisa olhar? Né? Você falou, tem o regulamento, olha a instituição, é isso mesmo? O que ele precisa ter de atenção nesse momento do contrato ainda antes de finalizar a pactuação mesmo? Bom, aqui tem, assim, exercícios mais básicos e exercícios mais sofisticados do que ele precisa olhar. Do básico para o sofisticado, eu diria o seguinte, então ok, você viu que a arbitragem é uma boa para você, você conferiu que o serviço, o kit de serviços prestados pela instituição arbitral é adequado e ele é um kit que envolve quanto vai custar lá, quais são as regras, né, qual é a governança, como vai ser o detalhamento do seu processo arbitral específico, já proposto no regulamento da instituição, qual é esse serviço de administração do caso que a instituição proporciona. Indo adiante um pouco, assim, você tem que escolher onde a sede da arbitragem, e isso acaba sendo relevante, porque se você numa disputa a sede é um conceito jurídico, mas aqui, fisicamente falando, eu posso escolher a sede em Araçoiaba da Serra. Araçoiaba da Serra é uma cidade perto de Sorocaba, onde eu tenho a minha chácara, então é o meu exemplo preferencial. Uma cidade pequena, tem uma câmara de arbitragem em Araçoiaba da Serra. Bom, não sei se essas pessoas lá estão tão acostumadas com essas disputas, talvez não seja a melhor instituição arbitral a ser escolhida. Segundo problema, se eu tiver um problema com a arbitragem em Araçoiaba da Serra, eu preciso ir no fórum que responde por Araçoiaba da Serra. Então, um segundo exame é o seguinte: o judiciário de apoio daquela sede tem alguma familiaridade com a arbitragem? Ou vai ser um tema completamente estranho? E, de novo, você está entregando um tema complexo, sofisticado, né, a neurocirurgia para o clínico geral. Então, este exercício você precisa fazer. Indo além num exercício de sofisticação, você pode fazer o seguinte: olha,
o tipo de negócio que eu tenho, ele é de mais de longo prazo, ele é menos de longo prazo? Qual que é o peso que janelas de consensualidade deve ter na disputa? Eu posso prever obrigatoriamente etapas em que as pessoas têm que sentar para tentar se acertar em modalidades de transação. Eu contrato isso por exemplo, que antes da arbitragem eu preciso fazer negociação direta ou eu preciso me valer de mediação. Eu posso contratar que durante a arbitragem eu tenho que fazer uma pausa ou criar uma janela, mesmo que seja paralela, para mediação. Onde isso vai ser útil? Sobretudo numa relação que você é meu parceiro recorrente, eu brigar com você num tema atrapalha os meus negócios em geral, atrapalha os seus. Então, esse é um elemento da fórmula. Uhum. Você pode ter o seguinte, não, a minha área é muito complexa. Ah, então tá bom. Então você pode ter um olhar já no contrato sobre, provavelmente sua disputa vai precisar de perícia. Tem alguma especificidade da perícia que você queira desde logo prever? Esse é um exercício, eu não quero complicar demais, mas a verdade, Matheus, você sabe bem, muitas vezes o exercício na cláusula fica muito no básico. Então, quando você chega diante da disputa, você fala, bom, temos uma arbitragem, já é melhor do que nada, mas essa combinação podia ser feita de forma mais completa. Vou mudar de alegoria. O que aqui a gente está dizendo é o seguinte, vamos casar? Vamos, estamos super, né? A gente se ama, a gente quer que dê tudo certo. Vamos conversar sobre as regras caso não dê certo? Hoje, a nossa disposição de conversar sobre isso é de um jeito. Agora não. A gente está no meio de uma crise. Vamos conversar sobre como vai ser a nossa briga? Um de nós vai dizer assim, nós não vamos conversar nada. Eu quero a sua morte, eu quero tirar tudo de você. Você perdeu a cooperação que você tem no começo do contrato. Sim. Então, refletir sobre o conflito, torcendo para que ele não ocorra, mas refletir sobre o conflito antes dele existir, é esse exercício sofisticado que eu acabei de falar. É um convite que eu acho que todo mundo precisa refletir sobre, tentar gastar um pouco de energia nesse momento para melhorar a briga futura. Exato. Esse seu convite é muito pertinente porque ele mostra que... E aí, é um momento de talvez todo mundo fazer um pouco meia-culpa de que talvez uma arbitragem lá na frente que não é tão positiva, o problema tenha começado lá atrás, né? Falta de conversa, reflexão, olhar com cuidado como que, se der problema um dia, né? No momento que ainda está ali o relacionamento bom, cooperação, o que dá para ajustar para fazer com que ela seja o mais eficiente e adequada possível. E aí me leva para a próxima pergunta. Durante a arbitragem, né? A gente falou agora de forma eficiente, né? De ajustar lá no começo. E durante a arbitragem, o que o advogado interno, o advogado que está lá na empresa acompanhando a arbitragem, o que ele pode fazer para essa arbitragem ser eficiente? Para essa arbitragem ter o melhor custo-benefício, tanto em termos de dinheiro quanto em termos de tempo? Acho que, assim, os advogados, o interno, ele sendo ele o cliente, ele tem um protagonismo importante aqui. A preparação, no fundo é o seguinte, o mundo ideal é você gastar bastante tempo planejando e menos tempo executando. Se você planeja bem, você executa uma vez só, você não fica fazendo retrabalho. Então, um aspecto que a prática mostra, quer dizer, às vezes as pessoas começam uma disputa e ainda não tem todos os elementos que podiam ter sido obtidos no momento da concepção da coisa. E aí, puxa, mas surgiu uma nova circunstância, surgiu uma prova, agora eu achei as pessoas ou os materiais, aí quando você vê o seu caso, que se você achou que era numa linha, você tem que fazer mudanças de rota no meio do caso, tem dificuldades técnicas, né, para isso, e tem toda uma questão estratégica. Então, acho que assim, a antecipação da disputa, reunir a maior quantidade de elementos, fazer a preparação de prova, colheita informal, de depoimentos, as pessoas que se envolveram, muitas vezes você discute, não raro, aquela história. Nós concebemos o contrato de um jeito e ele acabou sendo executado de outro. Essa diferença entre
contratado e a realidade, ela precisa ser demonstrada. Então você tem que ir nos personagens. E hoje em dia, como tudo é muito documentado, assim, tá bom, então vamos lá. Onde estão os e-mails, os WhatsApps, os relatórios de obra, as atas de reunião, aí vai do tipo da disputa. Então, eu acho que o aprimoramento da disputa passa por melhorar melhorar o planejamento para não ter surpresa no momento da execução. Perfeito. Como tudo na vida, preparação faz toda a diferença e, naturalmente, aí, consequentemente, está bem assessorado, né? Pessoas que sabem fazer isso, fazem com frequência, conseguem ajudar muito mais nessa preparação e até para não ter preparação inútil, né? Você fazer preparação porque realmente, Sim. porque realmente precisa. E quando você lembra que tem muitas dessas disputas que elas têm um elemento técnico, porque é uma indústria setorizada específica, né? Você está lá na mineração, no oil and gas, você está ou no mundo de contratos de infraestrutura em geral, você tem indústrias renováveis, você tem obras muito complexas. Então, assim, como é que você prepara juridicamente um caso sem ter apoio técnico? Se você vai discutir a construção de uma caldeira, de uma usina, quem entende disso? Nossa, a gente entende de bastante coisa, mas, né, não de tudo. Então, esse acoplamento da área jurídica com a área técnica, ele não é feito quando o árbitro designa a perícia. Ele é feito antes de você iniciar a arbitragem. Idealmente, ele é feito antes de você começar a arbitragem. Perfeito. E daí, nesse sentido, o que você tem visto de tendências no que diz respeito à arbitragem? O que todo mundo fala hoje é sobre inteligência artificial generativa, né? O Câncer CBC acabou de... Você faz parte, né, da vice-presidência, acabou de emitir uma nota, né, sobre o assunto. Sim. Se pudesse falar sobre isso, sobre como que você vê tendências ou inteligência artificial generativa facilitando ou complicando o mundo da arbitragem, eu acho que também seria bastante interessante. Olha, tendências eu te diria 3, tá? Muito, muito rapidamente. As disputas, elas vão ficando mais complexas e elas vão ficando mais longas. Então, tem um olhar de como é que a gente refreia este aumentar do tempo e, eventualmente, até reflui. Como é que a gente faz diminuir o tempo de duração? Da solução final. Do ponto de vista do mercado, nem vou falar do ponto de vista de uma instituição arbitral, até poderia, mas acho que vamos ficar num plano mais geral. Essas janelas de consensualidade são, acho eu, elas seguem crescendo, elas são uma percepção de que é uma forma, um bom auxílio para o sistema de resolução de disputas. Tem uma específica, ela não é exclusiva, mas ela é mais para obras, para contratos de engenharia, que são os dispute boards, que são aquelas juntas técnicas que resolvem problemas menores na execução do contrato, durante a execução do contrato. Ou seja, são quase que assim, mini disputas resolvidas durante, para evitar do tema acumular e uma grande disputa ser feita depois. O Câncer CBC está revisitando as suas regras sobre dispute board, a sua tabela de custos. É mais um método de resolução de conflitos, para além, né, antes da arbitragem, mas para além da arbitragem como método. Acho isso você vê que assim, legislações municipais, o poder público tem olhado para esse fenômeno, então eu diria que isso é uma tendência, isso tende a se desenvolver e se incrementar entre nós. Inteligência artificial. Sim, soltamos uma orientação administrativa no Câncer CBC, né, para dar um pouco mais de contexto. O Câncer CBC é uma das instituições brasileiras, a mais antiga e a maior, ela tem uma relevância no mercado arbitral brasileiro, e eu tenho a honra de ser um dos seus vice-presidentes. A gente soltou uma orientação administrativa sobre inteligência artificial, um pouco para dizer o seguinte, olha, nós sabemos que ela existe, tem gente que usa, tem gente que não usa, a gente precisa nivelar este jogo. Então, quem usa precisa proclamar que usa, precisa haver conversa sobre isso no âmbito de uma disputa. Porque o uso não revelado e desigual, ele pode em si gerar desigualdade na disputa. E aí você vai
né, vamos lembrar a quem nos vê e nos ouve que a igualdade, a paridade de armas, a isonomia é um princípio jurídico importante para qualquer disputa e a arbitragem não é diferente. Então esse é um elemento. Segundo elemento, às vezes é preciso dizer o óbvio. Decisões são tomadas por humanos. As atividades decisórias numa arbitragem não podem ser delegadas para qualquer ferramenta de inteligência artificial. Isso serve para nós advogados, serve para nós árbitros, para qualquer posição que você ocupa aqui. Você não... E aí a gente já vê essas coisas acontecendo. A sua petição está sendo feita exclusivamente com o auxílio de uma ferramenta de inteligência artificial. Isso não é muito inteligente. E não é muito... e não é justo do ponto de vista do método da disputa. Então tem esse olhar de seguinte, ó, ela existe, está entre nós, o uso dela cresce, ele precisa ser conhecido, organizado. Ele nem vai ser dominante e ele nem vai ser banido, mas ele precisa ser organizado. E aí, assim, acho que, sem dúvida, isso é uma tendência. Por quê? Porque como esses casos complexos lidam com muitos dados, muitas informações, essas ferramentas que processam, reúnem, tabulam essas coisas, elas são muito úteis. E acho até que a gente tem, né, assim, seguir conhecendo e se aprimorando, porque essa é uma realidade definitivamente veio para ficar. Exatamente. Grande, né, eu acho que o mais importante disso tudo é nunca ter surpresas, né? As conversas ocorrerem no ambiente, né, serem debatidos, serem discutidos, e todos que estão ali presentes sabendo o que está acontecendo. E daí já encaminhando para o encerramento aqui do nosso bate-papo, poderíamos ficar aqui mais horas falando sobre o assunto, mas encaminhando para o encerramento do nosso bate-papo, para quem é novo nesse mercado, para quem não conhece de arbitragem, qual dica que você deixaria? Por onde começar e quais os principais cuidados a pessoa precisa ter sobre, né, disputas em geral, arbitragem especificamente do que a gente está falando? Acho que vale a pena terminarmos com uma dica prática aí. Olha, eu acho que assim, os personagens que querem atuar nesse universo desse tipo de disputa, a primeira dica que eu dou é: não conheça e estude apenas esse método de disputa. Só estudar arbitragem é muito insuficiente. Porque a arbitragem é um tipo de disputa. Você conhece como outras se dão? Você entende de processo civil alguma coisa? Você tem familiaridade com disputas? Não. Então você precisa ter uma visão mais geral. Além do que, ela é uma disputa sobre relações societárias, contratos de infraestrutura, contratos financeiros. Ela é uma disputa sobre alguma coisa. É preciso conhecer alguma coisa. Então, vamos pensar. Estamos aqui há meia hora falando. É um mundo sofisticado, de disputas complexas. Você precisa se sofisticar para participar desse universo. E é muito desafiador, é muito intelectualmente muito instigante. É legal demais participar desse tipo de ambiente. Isso é uma coisa. 2, eu diria, isso acho talvez sim, estou falando em segundo lugar, mas menos técnico. É um universo profissional em que a reputação é muito importante. Então, e aí eu me dirijo sobretudo a quem está no começo da carreira. É uma maratona, não é uma prova de curta duração. Trabalhe a sua carreira ao longo do tempo. Seja consistente, seja ético, seja idôneo, porque essas coisas não é um mercado muito grande. Nenhum mercado merece profissionais não idôneos, mas no mercado profissional da arbitragem, os poucos que tentaram, eles são repelidos porque o mercado percebe e relativamente rápido. Não existe carreira consistente se você não tiver seriedade, idoneidade, se você não tiver apuro técnico. Perfeito. Não é? E aí eu acho que é o seguinte, você tem que conhecer e se fazer conhecido, porque os clientes vão preferir pessoas que conhecem essa realidade. Ela não é uma repetição dos outros métodos de conflito. Então, assim, eu sou um advogado especializado, muito conhecido ou muito experimentado em disputas do Poder Judiciário.
uma parte do que você precisa você já tem, mas você não tem tudo. Então é preciso conhecer, ser conhecido para estar nesse ambiente, compreender a sua dinâmica, ser respeitado e saber respeitar os demais personagens. Porque essas coisas são assim, o que de mais prático eu diria para quem quer estar no universo da arbitragem brasileira. E o meu último comentário é: venha, participe, porque a arbitragem precisa de mais pessoas e de pessoas boas, então é um filão, é um universo profissional para o qual está todo mundo muito convidado a participar. Perfeito. É isso, né? Converse com pessoas que conhecem o assunto e ouçam conversas como a nossa aqui, né? Que trouxe muita informação de forma bastante didática, né? Com muitos paralelos com o mundo da medicina e outros que eu acho que facilitam realmente a compreensão de quem não é especialista no assunto, mas que quer conhecer um pouco mais. Então esse podcast faz muito sentido nesse contexto. Eu queria agradecer a sua presença mais uma vez, Rica. Foi um prazer tê-lo conosco no nosso primeiro episódio aqui do MACcast. Eu fiquei muito feliz, quero de novo te agradecer, participar ainda mais do primeiro. Eu sei que vai ser uma iniciativa do MAC Advogados de muito sucesso. Eu quero ser convidado para a segunda temporada, tá bom? Com certeza. Muito obrigado a você, ouvinte. Foi um prazer tê-lo conosco. E fique ligado, teremos mais novidades em breve.